Vamos tomar o seu assento para Deus, Senhor Jesus. Bem forte. Vamos subir do Pai do Senhor e do pastoreio. Em nome de Jesus, o Cristo, Rei da Glória, Jesus. Obrigado, pessoas. Bendito Espírito Santo. Cumprimento os irmãos, amém, né? Com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos que estão aqui presencial, né? Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, amém? Você que assiste, né? Facebook, Instagram, YouTube, você que assiste em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amém, a sua vida, a sua casa, a sua família. E você que vai assistir depois desse vídeo, amém? Que Deus possa te abençoar grandiosamente, poderosamente, em nome de Jesus. Antes de nós entrar no contexto da palavra, o Senhor quer que eu fale algo para você que as lutas, perseguições, as adversidades, os problemas que acontecem diário, amém, sobre a nossa vida, nós não sabemos, mas vamos saber hoje, amém, né, conforme aquilo que o Senhor quer falar. Isso é muito positivo para nós. Eu vou falar para você porque os crentes, né, os cristãos, o povo de Deus, ele tem uma facilidade muito tremenda em permanecer na área de conforto. E se essas situações não acontecem, a gente não sai da nossa área de conforto acima com a vontade do Senhor. Essas situações acontecem, irmão, para tornar eu e você cada dia melhor, para a gente nos tornar uma pessoa melhor. A gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a ter misericórdia, a gente aprende a ter compaixão. A gente aprende muitas coisas e isso nos torna uma pessoa melhor dia após dia. Se essas situações não acontecer, como é que nós vamos ser aprovados por Deus? Profeta, faz muitos anos que eu estou caminhando e que eu permaneço nessa mesma prova, nessa mesma situação. Mas a pergunta é, você foi aprovado? Se você for fazer, irmão, se prestar uma prova, alguma faculdade, se for tirar alguma habilitação, algo assim que você for fazer, se você não foi aprovado, você não dá um passo, você não vai para a próxima etapa. E é a mesma coisa na presença de Deus. Faz muito tempo que às vezes a gente caminha numa mesma situação, numa mesma fase, e parece que não muda aquela situação, parece que sempre aquele contexto. Por quê? Porque nós ainda não fomos aprovados naquela situação para poder mudar de fase. E nós precisamos mudar de fase. Enquanto a gente não for aprovado, a gente permanece na mesma fase, no mesmo degrau. Obrigado, Jesus. Nós vemos isso, né, dentro da palavra do Senhor, caminhando com o Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor quer que eu fale isso para você, irmãos, porque o povo de Deus, infelizmente, né, às vezes eles acabam dormindo um pouco. Porque a palavra deixa bem claro que Jesus estava caminhando com os discípulos, né, com 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam muito tristes, né? E estavam falando assim, só você não está sabendo o que aconteceu com o mestre, né? Com o Messias, ele morreu. Aí Jesus fala assim para eles, mas vocês se esqueceram do que ele disse? Que no 3º dia ele ia ressuscitar. Aí Jesus mais um pouco também caminha ali em Atos dos Apóstolos, o Pentecostes acontece. E as pessoas começam a falar, esse povo está embriagado, esse povo está bêbado. Aí Pedro se levanta e fala assim, vocês se esqueceram do que diz a palavra do Senhor? Em Joel capítulo 2, versículo 28, que o Espírito seja derramado sobre toda a carne. Mais um pouco também Jesus nos alerta e nos ajuda a lembrar acerca da palavra do Senhor. Jesus estava justamente com os discípulos, mas tinha alguns fariseus ali. E eles começaram a conversar justamente com os discípulos. E quando eles entram no barco, eles começam a discutir entre si, porque eles têm levado um só pão. Aí Jesus mais uma vez adverte eles, toma cuidado com o fermento do fariseu. Vocês se esqueceram da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos que alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Vocês se esqueceram da multiplicação de 7 pães que alimentou 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Você pode ver que Jesus está sempre assim, vocês se esqueceram? Vocês se esqueceram? Então por isso que há necessidade, amém, da gente ministrar a palavra do Senhor e às vezes repetir, para que o povo de Deus venha se lembrar quem Ele é verdadeiramente em Cristo Jesus posicionado aqui na terra. Para verdadeiramente ele se lembrar do que habita dentro dele, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Deus vivo, o Criador dos céus, da terra e no mar, tudo que nele há. Então o Senhor está sempre nos lembrando acerca da palavra dele. Obrigado, Jesus. É por isso que
Obrigado, Espírito Santo. Lê comigo rapidamente. Não é esse contexto, mas lê comigo rapidamente Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Jesus quer lembrar você de algo muito forte, muito importante. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, está assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Houve uma batalha, uma guerra. Verso 8: contudo, esses não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam o seu lugar nos céus. Verso 9: assim o dragão foi excluído. Repete comigo: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Para sempre. Amém? E ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Amém? O Senhor quer despertar você para você acordar. Entenda. Verso 10: então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Verso 11: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Verso 12: sendo assim, celebrai os céus, e vós os que habitam neles. Repete comigo: sendo assim, celebrai os céus, e vós os que neles habitais. Amém? Entretanto, repete comigo: entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolorizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Amém? Não, glória a Deus. Ai da terra, o céu da glória, porque o acusador não tem mais acesso. O céu glorifica, mas ai, a gente fala ai quando sente dor, sim ou não? Sim. Mas ai da terra. É por isso que o Senhor Jesus vem nos dar armamentos espirituais para a gente lutar e combater Satanás. Isso que o Senhor quer também nos lembrar. Irmãos, é maravilhoso, e a gente sabe que é a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Sim, obrigado, Pai. Como a palavra deixar bem claro, que ainda que andais pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. A gente sabe acerca da palavra de Deus, que o Senhor tem uma proteção sobre nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós sabemos disso. Mas só que precisa ter uma ação aqui no mundo físico. Nós precisamos se mover, praticar coisas aqui no mundo físico, amém? Mandando um recado para regiões celestiais, para que os anjos trabalhem ao nosso favor. Nós precisamos da legalidade para o céu trabalhar ao nosso favor. É por isso que na oração do Pai Nosso, deixa bem claro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Só sabedoria, irmão, não a sabedoria terrena, mas a sabedoria celestial para a gente caminhar nos dias de hoje. Se você ler sobre Salomão, é algo tremendo, é uma história muito maravilhosa, aquilo que aconteceu com Salomão, porque justamente ele tinha outras necessidades que ele precisava. Ele tinha essa necessidade que ele precisava, justamente porque o reinado estava passando por uma tribulação muito forte acerca da área financeira. Mas quando ele faz uma oferta, ele sacrifica tudo aquilo ali que ele tem, amém, que é os 1000 boi. A palavra deixa bem claro que naquela noite Deus visita ele e fala com ele. Aí quando Deus fala assim: pode pedir qualquer coisa, e ele vai e pede, irmão, sabedoria. Mas foi um pedido, irmão, um pedido que, meu Deus, ele pediu sabedoria, mas ele já agiu com sabedoria.
foi algo tremendo. Ele tinha outras necessidades, mas ele soube como apresentar, ele soube como orar, ele soube como falar. Quando você sabe como orar, como você sabe como falar, como você sabe como apresentar, não tem como, Senhor, além daquilo que você está apresentando, o Senhor vai suprir outras necessidades na sua vida. Isso aconteceu também com aquela mulher. Obrigado, Jesus. Aquela mulher cananeia. Ela chegou até Jesus e falou: Jesus, a minha filha está em casa, endemoniada. O Senhor pode ajudar? E Jesus falou assim: eu não posso. Não é lícito, eu não posso dar o pão dos filhos para os cães. E olha o que aquela mulher responde: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu prato. Glória a Deus, é verdade. Jesus olha para ela e fala assim: Marcos, por causa da tua resposta, vai. Quando você chegar na sua casa, a sua filha vai estar liberta. Aleluia, Deus. Soube como falar, não se ofendeu. Jesus está chamando de cadela. Eu achei que o Senhor era o mestre, que o Senhor era o Messias. Mas olha como o Senhor está falando comigo. Ele falou: por causa da sua resposta, vai. Você tem que saber como orar, como apresentar, irmão. E o Senhor nos dá armamento para isso. O Senhor quer lembrar você acerca daquilo que Ele já deixou. Amém? Aquilo que já está dentro da palavra do Senhor. O Senhor quer refrescar a sua memória. Por quê? Os problemas, as lutas, as dificuldades deixam a gente cego. A resposta pode estar na nossa frente, mas parece que a gente não enxerga, a gente não vê. Está na nossa frente. Porque aquela situação nos cega. Aquela situação mantém a gente aprisionado naquela preocupação, naquele tormento, naquele sentimento que está nascendo. Pode ser uma ira, pode ser uma raiva, pode ser um ódio, pode ser qualquer tipo de sentimento que quer nascer dentro da gente, independente da situação emocional, sentimental, espiritual, financeira. Obrigado, Jesus. Então o Senhor falou: filho, lembra. Esse não é o contexto, nós vamos entrar daqui a pouquinho no contexto, quando ele vai ministrar aqui nessa noite. Mas o Senhor falou assim: lembra os meus filhos. Porque tem situações que estão acontecendo na vida dele que eles precisam despertar. Se eles não acordar, eles não saem dessa fase, eles não saem dessa situação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A palavra deixa bem claro, irmão. Ai da terra. Jamais que eu estou aqui para engrandecer Satanás. Mas, irmãos, ele é astuto, ele é ardiloso. Ele sabe como fazer, ele sabe como chegar. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Amém? Era Lúcifer o nome dele. Depois que passou a ser a serpente, o dragão. Amém? Mas ele é um anjo caído, um querubim na verdade. Não é nem um anjo, ele é um querubim. Obrigado, Jesus. Então ele sabe. Então se você ficar disperso, irmãos, ele consegue afastar você da presença de Deus. Ele consegue dibriar você, amém, do caminho. Você sai da porta estreita e você entra na porta larga, que é o mundo. Então você tem que manter a vigilância. Por isso que o Senhor fala: vigia e depois ora. Esteja sempre atento. Fica sempre atento. Primeiro você vigia, depois você ora. Saiba como lidar com as situações. Sabe como vencer as lutas, as batalhas. Por quê? Porque eu já deixei para vocês. Eu já deixei o armamento para vocês. Eu ensinei contra quem que vocês têm que lutar. Não é o ser humano. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. É principado e potestade. Efésios capítulo 6, versículo 2. É principado e potestade. Vocês têm um adversário, o inimigo de vocês, Satanás. Obrigado, Jesus. Então vamos despertar, igreja, amém? Vamos despertar com a palavra do Senhor, se revestir de todo armamento, amém? Se revestir de todo armamento, nos fortalecer em Deus, com a palavra deixar bem claro, amém? Para que a gente saiba como lutar e como vencer todas as guerras, amém? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O objetivo do inimigo, irmão, entre os 4 níveis, né, que é emocional, sentimental, espiritual e financeiro, é o espiritual. É o espiritual, amém? Porque nós sabemos disso mediante a palavra de Jó. Porque ele mesmo argumentou com Deus. Olha para você ver, irmãos, ele soube como dialogar com Deus. Visto meu servo Jó, Satanás? Eu tenho visto, né? Homem fiel, homem íntegro, né? O pai orgulhoso do filho, né? Ele falou: eu tenho visto. Mas olha como Satanás dirigiu ao Pai, ao Senhor. Mas também o Senhor dá tudo para ele. Abençoa ele, protege ele, guarda ele. Mas olha o que ele falou: mas permite eu tocar nele. Permite eu tocar nele para ver se ele vai continuar te adorando. E você acha que mudou alguma coisa no dia de hoje, irmãos? Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada no dia de hoje. Porque ele mesmo deixou bem claro, até a palavra deixar bem clara em Lucas. Obrigado, Jesus. Jesus falou: Pedro, pode falar, Senhor. Sabe Satanás aqui? Ele sei. Ele recebeu autoridade. Para quê, Senhor? Para cirandar vocês, para provar vocês, dependendo da tradução da sua Bíblia.
Mas eu vou orar por você, meu Pedro. Mas ele recebeu essa autoridade, ele vai provar vocês. Da mesma forma como Jó foi provado, irmãos. Amém? Obrigado, Jesus. Da mesma forma, da mesma maneira. Mas a gente tem que se manter posicionado mediante a palavra do Senhor. Amém? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ficam atentos, amém? O Senhor quer despertar você acerca dessa palavra. Obrigado, Jesus. Porque isso é necessário e é preciso. Agora sim, irmãos, nós vamos entrar no contexto. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós vamos falar hoje, irmão, acerca o porquê, né, que às vezes a pessoa ela é curada, depois a dor volta, a enfermidade volta. O porquê que às vezes a pessoa ela é abençoada, né, mas depois volta as guerras, volta as lutas. O porquê que isso acontece? Amém? O Senhor esclarece isso pra gente, né, dentro da palavra do Senhor. Amém? Porque Jesus ele deixou algumas recomendações para mim e para você, pra gente estar praticando e obter, amém, né, as bênçãos, os resultados da parte do Senhor. Então o Senhor nos deixou aqui, né, uma receita espiritual sobre a nossa vida, que isso é algo muito, mas muito importante. Agrega muito sobre a nossa vida acerca dessa palavra qual vai ser ministrada aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. A primeira coisa, amém? Abre comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 12, a partir do verso 43. Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, está assim. Repete comigo esse versículo. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso. Mas não encontra onde repousar. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Verso 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Você pode ver que o versículo 53 fala uma pessoa, porque nós também somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, casa de oração. E ele falou assim: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, aqui está a chave. A mudança da nossa vida não é quando um demônio sai, quando o espírito imundo sai. A mudança na nossa vida, fala assim, é quando o Espírito Santo entra e faz morada dentro de mim. Amém? Glória a Deus. A nossa vida é mudada totalmente. Não quando os demônios saem, mas sim quando o demônio sai e o Espírito entra. Então ele encontra como a casa desocupada e varrida. Pode ser que na sua Bíblia, né, vazia, depende da tradução da sua Bíblia. Essa casa que é o nosso corpo não pode permanecer de jeito nenhum, de maneira alguma, vazia e muito menos desocupada. Nós temos que preenchê-la com a glória de Deus, com a presença de Deus. Como? Jejuando, orando, se consagrando, lendo a palavra, passando tempo na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós temos que fortalecer o Espírito dentro de nós. Obrigado, Jesus. Você pode ver, irmãos, que é algo que nós falamos constante acerca do Espírito, porque somente o Espírito, obrigado, Jesus, obrigado. Somente o Espírito, amém, quando ele está habitando dentro de nós, é que as coisas começam a mudar verdadeiramente na nossa vida. Então o Espírito imundo fala assim: eu saí daquela pessoa, mas eu quero voltar. Eu quero trazer para a vida dela de novo qualquer tipo de vício que seja. Pode ser prostituição, pode ser que ela roubava, que ela matava. Esse espírito ele quer voltar, o espírito suicida. Ele quer voltar, esse espírito. Ele falou assim: eu quero voltar para a casa de onde eu saí. É por isso que às vezes a pessoa vem na presença de Deus, irmãos. Ela dentro da casa do Senhor é repreendida e expulsa o espírito maligno. Aquele espírito sai, porque ele tem que sair. Ele sai. Mas o que acontece? Ele sai e mantém uma certa distância. Se a partir daquele momento que aquele espírito saiu, irmãos, você não começar a se fortalecer para que você comece a gerar o Espírito de Cristo, assim como Maria gerou o Espírito de Cristo no ventre, você precisa gerar o Espírito de Cristo no seu ventre. Você precisa gerar o Espírito
dentro de você. Você começar a orar, você começar a ler a palavra, né? Você começar a se consagrar. Então você começa, amém, a gerar o Espírito dentro de você, a fortalecer o Espírito Santo dentro de você. Porque se você não fizer isso, aquele Espírito ele volta e vai fazer com que você retroceda novamente. Obrigado, Jesus. Versículo 45. Diante disso, vai, eleva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando passo a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Amém, dão glória? Irmãos, além daquele espírito voltar, ainda está mais 7 legiões. Obrigado, Jesus. Ainda traz mais 7 espíritos. E torna a vida daquela pessoa pior do que o estado que ela estava primeiro. Obrigado, Jesus. Mas o que a gente tem que fazer para a gente se fortalecer? Abre comigo, aí mesmo em Mateus, só que o capítulo 6. Obrigado, Jesus. Isso é algo tão maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome. Mateus capítulo 6, verso 6. Está assim, Mateus, o capítulo 6, o verso 6 está assim: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Amém? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Selando aquilo que eu falei para vocês. Amém? Começar a ter um relacionamento, começar a ter uma vida com Deus, para que aqueles espíritos percam a força, amém? E cada vez mais e mais ele se afastar de você. Então você precisa ter essa vivência com Deus. Só que às vezes, irmão, a fadiga do dia a dia, né? O trabalho, as preocupações, é a esposa, é os filhos, né? É curso, faculdade, escola, são muitas coisas. Esses tipos de situações, irmãos, às vezes acabam nos afastando da presença do Senhor. E quanto mais a gente se afasta, irmão, da presença de Deus, da glória de Deus, mais o Espírito ganha força para se aproximar. É onde a atmosfera começa a envolver a mente daquela pessoa. As setas começam a vir, as coisas começam a dar errado. Aí as coisas elas começam a acontecer. Justamente por causa daquele espírito, ele quer voltar para aquela casa. Porque muitas das vezes ele não aceita, perder aquela pessoa, era uma pessoa que ele usava no mundo para fazer muitas coisas. Então nós temos que passar a ter uma vivência, uma vida com Deus. Obrigado, Jesus. Depois que você é curado, depois que você é liberto, depois que você recebe algo da parte do Senhor. Amém? Jesus deixou algumas recomendações para nós. Obrigado, Espírito Santo. Abre comigo em Lucas. Lucas, no capítulo 17. Obrigado, Jesus. A primeira coisa nós já aprendemos agora. A segunda coisa que o Senhor nos orienta, amém? Depois que a gente é curado, depois que a gente é liberto, depois que a gente recebe uma bênção da parte do Senhor, independente da situação, depois que nós recebemos algo da parte de Deus, o Senhor nos dá algumas recomendações. Obrigado, Jesus. É por isso que é uma receita, é como um médico. A pessoa passa por uma cirurgia, o médico passa uma receitinha para ela: agora você toma uma vitamina, agora você toma esse remédio aqui de tantas horas, de 12 horas, de 8 horas, né? Porque a pessoa está naquele processo ainda, ou seja, você está se recuperando. É a mesma coisa, irmãos, quando o espírito maligno ele sai de você, você ainda está se recuperando. Ainda tem fragmentos dentro de você, fragmentos de raiva, de ódio, de mágoa, de tristeza, de trauma. Tem fragmentos dentro de você ainda. Você ainda está no processo de recuperação. No processo de recuperação. Então você precisa passar, assim como uma pessoa que no mundo físico o médico recomenda, nós como líder espiritual também orienta você como você tem que praticar, como você tem que fazer para esse espírito não voltar mais. O porquê que o médico fala assim: a receita é essa, é para a doença não voltar mais, sim ou não? Sim. É para a pessoa não sentir mais dor, sim ou não? Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Amém? Então aqui a gente está dando a direção para você, amém? Para que esses fragmentos venham sendo retirados de dentro de você. Porque o inimigo sai, mas os fragmentos ficam. Obrigado, Jesus. Porque eu lembro, na minha fase de libertação, o espírito maligno saiu. Obrigado, Jesus.
Mas eu estava naquele processo, eu falei, nossa, eu preciso liberar perdão. Eu não posso mais pagar o mal com o mal. Então eu comecei naquele processo, lendo a palavra do Senhor, se relacionando com Deus. Então eu fui passando por esses processos. Comecei a me afastar de alguns lugares. Comecei a me afastar até mesmo, né, da família, da parentela, porque é necessário, era preciso. Eu ainda estava muito vulnerável ainda para estar perto de pessoas que tem uma atmosfera que me induzir para algo ao contrário, algo que não é a vontade de Deus. Então eu precisei passar por esse momento, amém, de isolamento, jejuando, me consagrando, lendo a palavra do Senhor, para mim me fortalecer em Deus, amém, para hoje eu poder chegar perto de alguém e o que aquela pessoa soltar não entrar para dentro do meu coração, o que aquela pessoa falar não me induzir a voltar para trás. Glória a Deus. É preciso, é necessário passar por esse período. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. O segundo passo também da receita espiritual. A segunda coisa que Jesus nos orienta está em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, está assim: a caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Verso 12: ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Verso 13: então aos gritos chamaram o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Versículo 14: ao vê-los ordenou-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Obrigado, Jesus. Jesus tocou nele? Jesus tocou neles? Não. Jesus liberou uma? Jesus liberou uma? Palavra. Jesus praticou o que está na palavra. Em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11. A palavra de bênção está no lábio de vocês. Aleluia. Aonde manava leite e mel, que era um lugar específico, hoje está dentro de você através do Espírito. Aleluia. Jesus falou assim: vai e mostra o sacerdote. Verso 15. Obrigado, Jesus. Isso é aprender e saber como tomar posse de uma palavra. Verso 15 está assim: um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra. Amém? Importante ajoelhar, né? Joelho e testa no chão. Com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Verso 17. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontra os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, irmão. Glória a Deus. E quantas pessoas que não é aberto porta de emprego, pessoa que não é curada, pessoa que é liberta, pessoa que é abençoada, causa presa, né, que está na justiça. Nunca mais, nem de longe. Nem de longe. Nem de longe. Com seu filho eu já recebi. É que Jesus falou: não foram os 10 que foi curado? Cadê a gratidão? O Senhor mesmo falou: cadê aqueles que é para voltar? Render glória a Deus. No verso 18, sim ou não? Sim. É a palavra. Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, irmão, gratidão. Gratidão. Isso não é um homem falando, é o mestre falando. É Deus falando na terra, é Jesus falando, é o Espírito falando. Volta, filho, volta, rende glória ao Senhor, agradece ao Senhor, seja grato a Ele por cada resposta. Seja grato ao Senhor. Obrigado, Jesus. Seja grato ao Senhor, glorifica ao Senhor, testemunha. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. É a segunda coisa. Obrigado, Pai. Abre comigo agora em João capítulo 5. Obrigado, Espírito Santo. João capítulo 5. Obrigado, Jesus.
Fala assim, a terceira coisa, Jesus falou. Vai, não peques mais. Para que não se suceda, coisa pior. Amém? Aleluia, Jesus. O contexto aqui ele é bem grande. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou começar no mesmo. João capítulo 5, verso 1 está assim: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nesses ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Verso 4. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Aqui tem uma profundidade aqui, mas não vamos entrar nela aqui hoje, amém? Versículo 5 está assim: estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o ouviu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Verso 7. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Verso 8. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Meu Deus, Jesus. Verso 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E naquele dia era sábado. Por isso dissera aos judeus que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Versículo 12. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já está curado. Não voltes, repete comigo: vejo que já está curado. Não voltes a pecar. Para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém, da glória a Deus. Então Jesus deu a orientação: você foi curado, filho. E eu sei que essa cura veio, né? Porque Jesus também liberou algo sobre a vida dele ali. Mas Jesus sabia que ele estava doente, que ele estava enfermo por causa de pecado. Jesus sabia disso. Aí Jesus vem e orienta ele: não voltes a pecar mais. Porque se você errar de novo, novamente, vai te acontecer coisa pior. Então você vê que Jesus nos dá orientação, Jesus nos dá direção, depois que a gente recebe algo da parte do Senhor. Amém? Então Jesus nos dá orientação. Obrigado, Jesus. Aí a pessoa curada, a gente fala: irmão, próximo culto, vem, se fortaleça, busca, não deixa não. Aí some, às vezes desaparece, não vê mais. E quando a gente vai encontrar depois lá, mais tarde, lá na frente, o que foi? O profeta, a enfermidade voltou agora a porção dobrada. Né? Agora eu estou sentindo dor no corpo inteiro, a enfermidade voltou, agora eu estou só no médico, está assim, está assado. Por causa disso. O que Jesus falou? Não teve, primeiramente, não teve relacionamento com Deus. Segundamente, não voltou para adorar o Senhor, não teve gratidão. Aí terceiro, voltou para aquilo que não era para voltar. Então Jesus está nos orientando, tipo, não peca mais, para acontecer coisa pior com você, permaneça na presença, seja curado. Amém? Obrigado, Jesus. Aí mesmo em João capítulo 8. Como já é uma história bem conhecida, obrigado, Jesus. Eu creio que os irmãos que contestam também, que aqui está falando sobre a mulher adúltera. Amém? Então os irmãos conhecem, eu vou diretamente no foco para a gente poder ganhar tempo. Obrigado, Jesus, que nós precisamos ceiar ainda. Então, em João capítulo 8,
Vamos diretamente no verso... Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por aqui. No verso 9, amém? João capítulo 1, vou começar no verso 9. Eu ia direto no foco, mas vamos do 9 para você entender. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus o foi deixado a sós, e a mulher ficou em pé onde estava. Versículo 10. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Fazendo o papel de quem? Fazendo o papel de quem, igreja? Nós acabamos de ler Apocalipse. Ele acusava eu e você dia e noite. Amém? Ele nos acusava dia e noite. Obrigado, Jesus. É porque Jesus veio, amém, pagou um alto preço, morreu na cruz para nos resgatar. Agora toda a autoridade está na mão do Senhor. É por isso que a palavra deixa bem claro que Ele tem a chave da morte e do inferno. Nada acontece se não for da vontade do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Fez uma pergunta para ela. Verso 11. Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Repete comigo: nem eu. Nem eu te condeno. Podes ir. Pode ir. E não peques mais. Amém, dom glória. Glória a Deus. Amém? Jesus falou assim: nem eu te condeno. Jesus falou assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos eles, a consciência gritou nessa hora o galo cantou. Nós temos ira, temos falha. Deixaram as pedras e foram. Jesus falou: cadê os teus acusadores? Não tem mais nenhum, nem eu te condeno, vai em paz. Só que Jesus orientou: você vai em paz, mas o que Jesus falou? Não peques mais. Amém? Não peques mais. Pode ver que Jesus sempre dá a receita. Jesus sempre dá a orientação. Obrigado, Jesus. Abre comigo agora em Marcos capítulo 5. Obrigado, Espírito Santo. Marcos capítulo 5. Obrigado, Jesus. Meu irmão, a quarta coisa, amém, da receita espiritual, você passa também a testemunhar a sua cura, a sua libertação. Como é um versículo muito grande, eu vou direto aqui, praticamente aqui no ponto. Marcos capítulo 5, já vai direto para mim no versículo 18, que aqui está falando sobre o endemoniado de Gadara. Amém? Eu creio que todos vocês conhecem a palavra. Vamos direto no foco. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe, deixasse seguir com ele. Versículo 19. Jesus não consentiu, entrando aqui, entretanto orientou. Então Jesus deu uma orientação para ele: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decapólis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Amém? Então glória a Deus. A quarta coisa, fala assim, a quarta coisa é testemunhar, é engrandecer, é glorificar o nome de Jesus. Amém? Essa é a quarta coisa. Obrigado, Jesus. Ele queria seguir Jesus. Falou assim: não, a graça que veio sobre você foi muito grande. Através da sua vida você precisa alcançar outras almas, outras pessoas. Então volta para sua casa, volta para sua família e anuncia a eles tudo aquilo que Deus fez por você. A quarta coisa é testemunhar. Fui curado, fui liberto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Abre comigo agora, novamente em João capítulo 4. João capítulo 4.
Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos diretamente no foco. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos conversar a partir do verso 39. Amém? Que aqui fala sobre a mulher samaritana, né? Obrigado, Jesus. Que Jesus deu aquela água para ela, que ela nunca mais ia ter sede. Obrigado, Jesus. E nós sabemos que é o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. O que aquela mulher passou a fazer, amém, né? Depois que ela recebeu essa água. O verso 39 está assim. Em João capítulo 4, a partir do verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude da palavra daquela mulher que testemunhará. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias. Versículo 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, aquela graça que aquela mulher recebeu, ela saiu, já foi o quê? Testemunhar, alcançar outras vidas, outras pessoas. Jesus revelou tudo sobre a minha vida. Amém? Quando a gente recebe uma cura, uma libertação, uma bênção, Jesus é maravilhoso, Ele cura, liberta. Não porque eu vivi, porque eu passei. O Senhor me abençoou, me curou, me restaurou a minha vida, meu casamento, meu relacionamento. Você passa a testemunhar. Amém? Obrigado, Jesus. Essa é a quarta coisa da receita espiritual que você precisa começar a praticar, a fazer, depois que nós recebemos algo da parte do Senhor. Como eu disse para vocês aqui desde o começo. Obrigado, Jesus. Não importa se é emocional, sentimental, espiritual, financeiro, mas faça algo. Amém? Faça algo sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Mas algo que vai engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. É receita, irmãos. É a mesma coisa que nós pegamos uma receita do médico. Vai praticar? Vai tomar um remédio certinho, vitamina? Não. Então já sabe. Vai voltar depois. O que foi, Senhor? O que foi, Senhor? Não, voltou a doer, voltou assim, voltou assado. Tomou os remédios? Tomou vitamina, orientação? Não fez. Não fez. Não obedeceu. É a mesma coisa. Se não obedecer a palavra do Senhor, infelizmente, o inimigo deixou bem claro. Eu vou voltar ainda. Eu vou voltar. Porque ele está de longe observando e acompanhando a sua vida. Ou você acha que ele não está vendo? Ele está de longe acompanhando a sua vida. Obrigado, Jesus. A palavra deixa bem claro que ele veio para roubar, matar e destruir. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. A quinta coisa, irmãos. Obrigado, Jesus. Muito importante, muito forte. Abre comigo agora em Hebreus. Hebreus. Obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 10. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Vamos direto no foco, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tá assim, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Repete comigo. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Como igreja. Amém? Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros. Nós temos que motivar uns aos outros. Tá meio cansado, tá meio oprimido, não tá querendo. Vamos em nome de Jesus. Vamos caminhar, vamos se fortalecer, vamos buscar. Amém? Lá vai teus irmãos, vão orar por você, vai orientar você, vai ajudar você. Amém? Amém. Ajudar uns aos outros, motivar uns aos outros. Obrigado, Jesus. Tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Os dias estão se aproximando, sim ou não? Sim. Os dias estão se aproximando, sim ou não? Sim. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Obrigado, Jesus. Os dias estão se aproximando. Então o Senhor deixou bem claro aqui na palavra. Não deixe de se reunir como a igreja.
Busca, se fortaleça no mesmo propósito, no mesmo foco, me adora, me busca. Obrigado, Jesus. Então hoje, irmãos, obrigado, Jesus. O Senhor nos deu essa receita. Obrigado, Jesus. Jesus Cristo deu recomendações na palavra do que fazer depois que você foi curado e liberto. Primeira coisa, a sua casa, o seu corpo não pode ficar vazio. Para o seu corpo não ficar vazio, você precisa começar a ter um relacionamento de intimidade com Deus no quarto. Segunda coisa, você deve voltar a agradecer e adorar a Deus. Terceira coisa, não pode pecar mais para que não te suceda coisa pior. A quarta coisa, obrigado, Jesus, da receita espiritual, você passa a testemunhar a sua cura e a sua libertação. A quinta coisa, ir para a igreja. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Então o Senhor nos deu aqui direções. Aí você vai entender e vai compreender. Obrigado, Jesus. Você vai entender, você vai compreender o porquê que às vezes, obrigado, Jesus, aquela doença ou aquela enfermidade, aquela dor volta. Será que você está praticando as recomendações que Jesus falou para você praticar? Assim como o médico dá orientações aqui no mundo físico, Jesus também está dando orientações. Ele falou para aquela mulher: vai, filha, não peques mais. Para aquele homem, 38 anos, não peca mais, para não acontecer coisa pior. Eu quero ver o bem de vocês, eu quero ver a saúde de vocês. Mas se você fizer certas coisas, em outras palavras, você dá legalidade para Satanás trabalhar na sua vida. E tudo que nós fizemos aqui no mundo físico é um recado para regiões celestiais. Amém? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Agora sim, eu vou liberar uma porção sobre a ceia, um versículo em Isaías. Obrigado, Jesus. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero falar para você, amém, o significado, né? Obrigado, Jesus. Tanto para você que está nos assistindo, como para você que está aqui presencialmente. Obrigado, Jesus. Isaías, capítulo 53, o verso 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, repete comigo, sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Amém? Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Amém? Dá glória a Deus. Glória a Deus. O ato profético aqui no mundo físico, irmãos, a partir do momento que você for comer o pão, amém? Você tem que fazer com entendimento para você poder desfrutar. O pão, o significado do pão aqui do mundo físico. Se você tiver com alguma dor, com alguma doença, com alguma enfermidade, no exato momento que você estiver comendo o pão, toda essa dor, toda essa enfermidade, toda essa doença, ela é removida de você e vai para a cruz. Amém? Então glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque Ele levou sobre o seu corpo todas as doenças. E o corpo de Cristo representa o pão. Glória a Deus. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Agora abre comigo em Mateus capítulo 26, o verso 26 também. 28. Mateus capítulo 26, o verso 28. Obrigado, Jesus. Todo mundo encontrou? Mateus capítulo 26, o versículo 28. Está assim o versículo 28. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos. Repete comigo. Derramado em benefício de muitos. Para remissão de pecado. Amém? Né? Então o sangue de Cristo, que é um ato profético aqui no mundo físico, amém? Que é o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, é para remissão de pecado. Quando você estiver tomando, amém, né, o seu suco, amém, né, de uva, representando como um ato profético no mundo físico o sangue de Cristo,
Obrigado, Jesus. Você declara, Senhor, que seja perdoado todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todos os meus erros, todas as minhas desobediências. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Não somente você aqui presencial que vai estar sendo junto conosco, mas você também que estiver na sua casa. Se você tiver um suco de uva aí, amém, coloque seus joelhos, sua testa no chão que nós vamos estar orando. Amém. Se você tiver um pedaço de pão, faça o ato profético aí na sua casa. Em nome de Jesus, e participa da ceia junto conosco. Obrigado, Jesus. A palavra deixa bem claro que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém? Em todos os lugares. Obrigado, Senhor Jesus. Os irmãos podem se colocar em pé. A uva como um ato profético significa, amém? A terra de bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Se coloque em pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Sim, Jesus. O Espírito Santo pediu para todos vocês, amém? Ajoelhem na cadeira de vocês. Nossa, obrigado, Jesus. Enquanto eu vou estar orando aqui pelo pão, amém? Ajoelhem na cadeira de vocês. Não dá. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Vê se você consegue dar um jeitinho meio de lado aí. Obrigado, Jesus. Ajoelha. O Leonardo pode colocar. Amém? Obrigado, Jesus. Eu vou estar orando aqui. Enquanto isso, você está orando também. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A outra. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Graças eu te dou, Jesus. Na cruz do Kleber Lucas. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você que está terminando a sua oração mesmo, você já pode estar se colocando em pé. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Amar ela e a Eu Jesus. vou Obrigado, Jesus. levanta as mãos, fica pra eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Pode servir, começa a adiantar. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Obrigado. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Pode servir, pode ver. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Obrigado, Jesus. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Obrigado, Jesus. Olho pra você, corro pra você.
Baixa mais um pouco. Isso. Irmãos, pode continuar servindo, amém? Eu vou estar falando. Só para vocês poderem entender, obrigado Jesus, acerca da ceia do Senhor, acerca do batismo nas águas, acerca de receber o Espírito Santo. Entenda, nós somos impuros, nós somos falhos, nós somos pecadores. É a glória de Deus, a misericórdia de Deus que nos faz melhorar dia após dia. Então não deixe o inimigo acusar na sua mente que você não pode tomar ceia. É você fazendo parte do corpo de Cristo. E o Senhor até deixou bem claro na palavra. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou ler aqui só para você poder entender. Obrigado, Jesus. O que o Senhor nos ensina. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Aleluia. Quer ter vida de você? Participa do ato profético. Amém? Não deixe o sistema religioso te oprimir. Obrigado, Senhor Jesus. Porque é através desses atos proféticos, o batismo nas águas, a gente recebendo o Espírito Santo, que tem pessoa que fala assim: não, eu sou pecador. Justamente porque você é pecador. Você precisa de algo celestial dentro de você para tornar você uma pessoa melhor. E a pessoa fica: não posso, eu não vou, não. Obrigado, Jesus. Amém? Não deixe esse sistema te prender. Obrigado, Jesus. Participa do corpo de Cristo para que você tenha vida dentro de você. Aleluia. É o que a palavra deixa bem claro. O Senhor disse: passará os céus à terra, mas a minha palavra não há de passar. Obrigada. É um ato profético no mundo físico muito forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tem um significado espiritual, mas nós estamos agora fazendo no físico. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Somente quando o Senhor está habitando dentro de nós é que nós nos tornamos uma pessoa melhor. Obrigado, Espírito Santo. Isso, Leonardo, agora pode deixar, amém? Obrigado, Jesus. Erga o teu pão na nuvem de glória. Isso. Isso. Mais uma porção. Obrigado, Jesus. Isso, erga o teu pão na nuvem de glória. Ergue para cima. Pai, nós consagramos, Senhor, esse pão ao Senhor, como um ato profético aqui no mundo físico, Pai. E quando passar pelo aparelho digestivo, Pai, de cada um dos teus filhos, conforme diz a tua palavra, Senhor. Isaías, capítulo 53, versículo 4. O Senhor levou sobre o seu corpo, Senhor, sobre o seu corpo, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as dores, Senhor. E quando os seus filhos, Senhor, comer desse pão e passar pelo aparelho digestivo, Senhor, toda doença, toda dor, toda enfermidade vai ser removida lá com a cruz, em nome de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória. As pessoas que estão aqui presencialmente, as pessoas que estão, Pai, pelas redes sociais, as pessoas que estão pela internet, em nome de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória, nós consagramos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode comer do pão em nome de Jesus. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Ergue o teu cálice, que é o sangue de Cristo, como um ato profético aqui no mundo físico. Senhor, a tua palavra diz, Pai, em Mateus, capítulo 26, versículo 28, que esse sangue, Senhor, é derramado sobre nós em benefício, Senhor. Oh, recalabasto, ribianda, replaça, é remissão dos nossos pecados. E quando, para o Jesus, Pai, esse tipo de uva, Senhor, passar pelo aparelho digestivo para cada um dos teus filhos, Senhor, que vem sendo removido, Pai, todos os pecados, em nome de Jesus, todas as falhas, todos os erros, toda desobediência, Pai. Em nome de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode tomar em nome de Jesus. Aleluia. Santo do nós. Pode levar para ela. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus.
Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tome posse da sua cura em nome de Jesus. Tome posse da sua libertação em nome de Jesus. Tome posse da vitória em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tome posse. Que hoje seus pecados foram todos removidos. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A partir de hoje você vai começar uma nova história, uma nova vida, uma nova comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Você que está aqui presencialmente e você que está nos assistindo pelas redes sociais, em nome de Jesus, o Cristo Rei da Glória. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, que o Senhor possa alcançar a sua casa, a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.